começando mais um PataroCast, hoje o podcast especial da Confraria Previdenciária com meu amigo Robinho. Aqui é um bate-papo, então não tem formalidade, sinta-se na sua casa, estou aqui com o Robinho. Robinho, muito obrigado por ter vindo, se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Fred. Robinho, advogado aqui de Senador Firmino, cidade lá, próxima cidade natal sua. Conta também, né? Qual que é a população de Senador Firmino hoje, mais ou menos? Rapaz, contar todo mundo não dá 8 mil, não. Eu falo pro pessoal porque assim, não importa de onde você é, você vai ter resultado. 8 mil, vamos considerar 8 mil. 8 mil habitantes. O Edu esteve aqui conosco, e o Edu é de São Gonçalo é bem pequenininho também. Eu saí de uma cidade de 10 mil habitantes também. Então, assim, o Prev realmente é a área mais democrática que a gente tem, né, Robinho? Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Robinho, o objetivo aqui é a gente inspirar outros colegas que estão começando, colegas que, assim como você, têm um grande resultado no previdenciário, que querem dar uma vida melhor para a família. A gente vive um momento hoje na advocacia de muita ostentação, acaba gerando ansiedade, principalmente em quem é jovem advogado. Uhum. E assim, por outro lado, a gente sabe que a advocacia hoje é capaz de mudar a vida da gente. Assim como mudou a minha vida, mudou a sua, Sim. mudou de várias pessoas lá dentro da confraria. Tenho certeza que várias outras pessoas serão impactadas por essa nova advocacia. Eu chamo de nova advocacia, não nada direcionado apenas a digital, nada disso. Essa fase da advocacia que a gente está vivendo. Não sei se você vai lembrar, mas lá atrás a advocacia era para poucos, né? Hoje a advocacia ela é mais democrática, ela é algo que quem persiste consegue ter uma vida mais confortável, seja trabalhando em um escritório de advocacia, seja empreendendo na advocacia. E eu queria que você contasse, pessoal, como que foi o início da carreira do Robinho. Certo, Fred. Bom, eu me formei, né, na antiga Unipac de Ubar. Eu era bolsista do ProUni lá. Fui bolsista do ProUni. Um dos primeiros, assim que começou essa ideia aí do ProUni e tal. Quer dizer que isso muda a vida, né, homem? Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, a pessoa que vem de uma condição financeira desfavorável, a possibilidade que ela tem, se não for um casamento rico, vai ter que ser através do estudo. No meu caso, não foi casamento rico, não. Graças a Deus, sou muito bem casado, mas não foi isso. Então, teve que ser através do estudo, né? Não tive herança rica e tal. Então, assim, o estudo é a oportunidade que a gente tem para deixar para os nossos filhos, né, uma herança diferente da que a gente teve, não em termos financeiros, mas em termos de desenvolvimento como um todo mesmo, né? Acesso, né? Exatamente. Conhecer o mundo, conhecer as coisas, questão de crescimento até espiritual também. Sim. Então, você formou acho que formei em 2010. Na ocasião, eu estava com 22 anos, eu trabalhava na prefeitura de Senador Firmino. Bacana. Aí depois, assim que venceu o mandato, eu comecei a advogar e eu tive, Deus colocou no meu caminho uma pessoa que me ajudou muito. Isso é bacana. E que eu vou ser eternamente grato a ele e por toda a minha vida eu vou honrar essa pessoa, ele, a esposa dele, que é o Rochiel. Legal. Que é de Dores do Turvo, que é uma cidade do lado. E por eu ter muita amizade com na ocasião era a namorada dele, que era a Jaque, ele me convidou para advogar com ele. Exatamente. E aí eu topei. E ele advogava muito na área previdenciária, que na nossa região não tinha quem advogava na área previdenciária. Não tinha. Sim. Toda demanda que tinha ali escapava. Ia para o Ubar, ia para Viçosa. E o Rochiel, ele é ainda, que ele ainda atua, um profissional, assim, de muita visão, sabe? Então ele começou a atuar ali na região no previdenciário, tinha muita demanda reprimida, e ele mostrando serviço e tal, ele me chamou para advogar com ele, e eu aprendi muito mais previdenciário na prática do que na própria faculdade. Na época a gente não tinha, né, na cadeira. Eu cheguei a ter. Na minha eu não tinha. Eu cheguei a ter sim, mas assim, por mais que a gente até entender essa matéria ali e tal, mas para trazer para a prática é diferente, né? Exatamente. Então aprendi muito com ele. Então, isso que te fez escolher o previdenciário? Eu fui conduzido para o previdenciário. E aí a gente começou com essa sociedade a abranger outros serviços que até então ele não fazia também. Você entendeu? Aprofundar bastante no tema. Tinha funcionários ali ou não? Não, no começo não.
No começo, não. Ele atuava em Dores e aí ele falou, Robinho, vamos abrir um escritório, fazer uma parceria. Aí eu comecei a arrumar um cliente aqui, outro ali, levar para ele e tal. Aí, Robinho, vamos abrir um ponto e tal. Aí arrumei um lugar lá em Senador Firmino, um pontozinho lá e tal. Eu lembro de eu fazendo a faxina nesse ponto para inaugurar esse ponto. Bacana. Aí eu tive uma outra pessoa que me ajudou muito na época, que era meu colega na prefeitura, que era um motorista. Depois eu tive até a honra de fazer a própria aposentadoria dele, saudoso Niquim, veio a falecer ano passado, uma pessoa de muita... A quem eu devo muito. Faleceu ano passado, eu gostava muito dele. E ele me ajudou muito, por quê? Porque eu não é vergonha falar isso, Fred. E eu queria muito um dia poder falar isso, igual eu tô falando aqui hoje. Eu não tinha o dinheiro para dividir com o Rochiel a metade dos móveis que precisava comprar para o escritório. Nossa. Eu não tinha. Eu lembro que na época os móveis ficou em R$2.000, porque nós compramos de segunda mão, porque esse amigo Niquim, esse motorista da prefeitura, ele já era mais velho de casa e tal, assim, ele tinha uma cunhada que estava desfazendo de um escritório que ela tinha lá na cidade de empréstimo. Sim. Então estava com a mobília lá, ele conversou com ela, então ela fez um precinho legal pra gente, a Joana, e... Aí ele intermediou isso aí e com a ajuda dele eu consegui comprar essa mobília. Igual eu tô te falando, não tinha a minha parte dos R$1.000. São pequenos gestos, né? Exatamente, não tinha os R$1.000. Cara, fui lá, rapei cheque especial aqui, ali e tal. E graças a Deus montamos o escritório. Vida, com certeza. Olha isso. Com certeza. Às vezes, se você não tem esse ajuste aí, já mudava todo o direcionamento. Exato, né? Exatamente. Deus coloca as pessoas certas, né? Sim, sem dúvida. E eu acho também, Robinho, assim, é bom para quem está nos assistindo, principalmente para quem é de família mais humilde, eu acho entender que fazer o bem sem esperar nada em troca, eu acho que automaticamente você colhe, cara, lá na frente. Eu lembro, eu tenho um amigo, perdi muito contato com ele, provavelmente várias pessoas que vão nos assistir vai conhecer essa pessoa, ele chama Rafael Zockby. E Rafael, hoje ele é da Rádio Globo, acho que ele pertence à Rede Globo, não sei se hoje ainda, mas ele era um âncora da BHFM. Só que na época, olha que interessante, eu sou de Urucânia, né, uma cidade de 10 mil habitantes, cidade bem pequenininha, muito próxima à sua, relativamente próxima à sua. E nessa época que eu fazia faculdade em Viçosa, formei em Viçosa. E aí, eu não sei se você já ouviu falar no Leandro Torres, dono da Rádio Líder. A Rádio Líder já fala muito. Que é uma rádio muito forte lá. E por que eu tô contando isso? Que é muito parecido com isso que aconteceu com você. O Rafa, eu nunca não tinha dinheiro, mas o Rafael, cara, ele tem uma voz linda, uma voz muito potente. Na época não tinha YouTube, não tinha Instagram, nós estamos falando de 2003, 2004, por aí. Eu na faculdade. Na época eu pedi pra ele, cara, como que faz aí, ele trabalhava numa rádio em Urucânia. Uma rádio em Urucânia, ele devia receber hoje, em dinheiro de hoje, ele não devia receber um salário. Meio salário, talvez. Era mais ele era um jovem, muito jovem na época. E aí ele fez uma gravação, é como se fosse uma fita na época, né? Eu não conhecia o Leandro, eu sabia quem era ele, porque ele era muito conhecido na região, mas ele nunca me viu na vida. Leandro, esse cara é lá da minha cidade, tá aqui, escuta a voz dele, depois você me procura, eu estudo aqui e tal, não sei o quê. Não deu uma semana, cara, ele virou, cadê aquele cara que você me deu aquela fita? Moral da história, cara, ele foi pra Líder, foi contratado na Líder, da Líder ele foi contratado pra uma grande rede em Juiz de Fora, Rádio Globo, pegou ele aqui em BH e ele tá aqui em BH, fez a carreira dele aqui. Porque um dia eu ouvi a voz dele. Exatamente. Então, isso muda, cara. Eu vi, e assim, eu não contarei se ele não tivesse contado. Ele contou isso um dia. Eu tava voltando de uma viagem, eu dentro do carro, e o Rafael contando isso, cara, eu confesso pra você que eu até chorei, porque eu não lembrava. Olha só. E aí é interessante como que você, independente de ter condição ou não, pode mudar a vida de alguém, cara, sabe? Assim, verdade. Com um gesto e assim, sem esperar nada em troca, não tem nada a ver com rádio, não tem nada a ver com, enfim, e isso mudou a vida do Rafa, e é interessante ouvir essa sua história, porque eu conheço, você tá ali dentro da confraria, a gente já conversou várias vezes, eu acho que até é bom para inspirar as pessoas que estão ali, Robinho, e eu queria que você contasse para elas, se eu entendi essa questão da ajuda e tudo, quais que foram os maiores desafios aí dessa sua trajetória, porque para quem não te conhece, dando um resumo para eles, Robinho, você tem quantas unidades hoje? 12. Escritório, a gente vai voltar nisso ainda, mas tem 12 unidades de escritório hoje. Até você chegar nisso aí, quais foram as principais dificuldades do Robinho? Assim, o que você enfrentou, que você fala assim, pô, isso aqui foi... O Fred,
eu acho que uma coisa que a gente tem que buscar muito é o conhecimento científico, sem dúvida, é uma coisa importante para a gente poder prestar um bom serviço, é uma responsabilidade que a gente tem que ter. A gente tem que buscar ter sempre uma mentoria, porque aprender com quem já sabe é mais fácil, não precisa reinventar a roda, Sim, né? Lá atrás, como eu disse, né? Quem me trouxe para a advocacia foi o Rochel, foi meu mentor. Legal. E a gente manteve sociedade ali durante o tempo que a gente achou necessário. Hoje em dia a gente não tem mais, mas tem a mesma amizade, mesmo vínculo, bacana, tudo, enfim. E vão honrar ele eternamente, né? Bacana. Tem você agora como mentor. São coisas que incentivam muito a gente. E eu acho que uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na gente também, principalmente quem veio de uma origem muito desfavorável, digamos assim, em termos financeiros, em termos de... até em termos científicos também. Meu pai e minha mãe eram analfabetos. Meu pai era totalmente analfabeto. E minha mãe tinha 3ª série de escola de roça. Entendi. E minha história pessoal já te contei também, que fiquei órfão muito novo e tal. Aquilo ali cria na gente barreiras muito grandes para a vida toda. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem é a mente da gente segurando a gente. Sim, te diminui, né? Te diminui, Parece que te diminui. Fala, não é possível isso. Não é possível, eu aqui... Tal, não, mas não é possível. Eu aqui na cidade pequena, da cidade pequena eu ainda era do bairro mais carente, e do bairro mais carente eu era a criança menos favorecida, digamos assim. Não, não é possível. Aí você vai, estuda, aí você entra na faculdade. Aí você vê lá um monte de gente, assim, de uma condição financeira melhor. Sim. Aí você pensa, não, quem vai se dar bem é esse pessoal aí. O pessoal ali é filho de advogado, ali é filho de médico, ali é filho de professor. Esses daí que vão se dar bem. Eu sou pequenininho, não sou ninguém aqui, não. Acho que até os pais, muitas vezes, a minha mãe me ensinou muito isso. Ensinou, né, Deus que tem ela num bom lugar, devo muito a ela, mas assim... a você ter uma mineirice até além da conta, baixar a cabeça até demais em relação ao que você pode ou que você não pode, sabe? Exatamente, esse lugar não é para você, sabe? Então acho que isso atrapalha muito a gente, até a gente conseguir desenvolver, e eu acho que a gente precisa muito também trabalhar esse lado. Eternamente desenvolvendo, né? Exatamente, tem que buscar desenvolvimento de todas as maneiras. Não, mas eu falo que a gente traz esse traz. Eu não sei, a gente acaba se sentindo menor, porque a gente é treinado a isso a vida inteira, treinado, né, a isso, exatamente, é uma humildade além da dos conta. Pais da gente, mas, exatamente. Assim, a gente é treinado a entender que não é pra gente, né? Não é pra aquele você, lugar não é pra aquele mim, lugar ali. Por exemplo, hoje eu moro num local, e é sobre você, tá? Você vai falar, mas eu achei interessante essa deixa sua. Hoje eu moro em um local que toda vez que eu vim em BH, eu nunca tive coragem de entrar, cara. Porque assim, eu falei, cara, primeiro que eu não posso, eu devo ser preso se eu entrar, eu vou ser preso, né? E alguém vai pegar meu... Eu não sei, vocês vão achar que eu sou bandido, não sei. E aí eu fico vendo isso hoje, eu vejo os acessos que meus filhos têm hoje, e realmente, cara, assim, você falando aí, me reporta isso, sabe? E que bom que eu te chamei aqui para esse episódio, porque eu acho que talvez quem está nos assistindo aqui pode estar passando por isso. Sem dúvida. Essa diminuição que a gente é treinada, não sei se com você foi também assim, mas a gente é treinado a que dinheiro é sujo. Então, sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente acha que todo mundo que é rico é corrupto. Isso, todo exatamente. Mundo que odiar o rico, né? Tá roubando. Exatamente. Ter preconceito contra rico, Fred. Exatamente. O rico sofre muito preconceito, cara. E assim, isso vem, não sei se você já percebeu, você falando, me chamou muita atenção, isso vem até das novelas, cara. Sim. Que o rico é o vilão, cara que vai ser o vilão. É o cara que passa por cima de todo mundo. E o mais interessante é que o cara que é muito humilde ali no início acaba ficando rico no final, né? Mas assim, a gente é treinado, né, cara? A vida inteira isso realmente é impressionante. E até depois que você tem uma ascensão social, né? Acaba que a gente vê isso, às vezes até dentro da própria família, né? Às vezes a gente é tido como, não sei, distante, alguma coisa assim. Patinho feio ali. E aí você tem que tomar cuidado até pra você não voltar com um sentimento de culpa. Isso. Eu voltar aqui porque eu não posso acessar aquilo ali porque eu fui treinado. Mas é interessante. Tem muito livro que fala disso. E eu gosto muito de PNL também, porque trabalha muito isso na gente, você entendeu? A questão de você saber. Como que fez pra virar isso? Lá atrás. Tô falando lá de trás. Porque, cara, claro que a gente não vai aprofundar nisso aqui, tem muita coisa pessoal, mas assim, você já contou aí várias partes que eu tenho certeza que ninguém que tá assistindo a gente teve uma dificuldade maior que você teve. Então isso eu tenho certeza, eu posso afirmar aqui que eu sei da sua história a fundo. Como que você fez pra virar essa chave, cara? Ô Fred, eu acho que Deus me abençoou muito
com a capacidade intelectual boa, sabe? Sim. Então, eu sempre me destaquei. Na época de escola, na época de colégio, eu era um aluno que me destacava. Eu falei, não, é por aqui que eu vou. Então, bacana. Eu sempre conseguia mostrar pra mim que eu era capaz, que eu era um garoto inteligente, que eu era... Eu podia ser de... Mostrar pra você. Exatamente. Não, era pra mim mesmo, entendeu? Eu era de um bairro, pra você ter ideia, que era o único bairro da cidade que não tinha calçamento. Sim. Então, era comum a gente chegar na escola sujo, ou de poeira ou de barro. Entendi. Você entendeu? E por ser um bairro menos favorecido, foi o último bairro a ter calçamento, o último bairro a ter luz, o último bairro a ter água, o último bairro a ter telefone, o último bairro a ter internet. A gente sofria um certo preconceito por conta disso. Certo? E a condição financeira também não favorecia. Então, onde que eu descontava isso? No estudo, eu vou provar que eu vou mandar bem nisso aqui. Vou mudar minha vida. Exatamente. Então, eu sempre me destacava como aluno, cara. Então, assim, graças a Deus, os professores... 90% dos professores que me deram aula na vida me conhecem pelo nome. Bacana. Entendeu? Que eu era... E eu não tinha quem me mandasse para a escola. Você mesmo sabe, a partir ali dos meus 8, 9 anos, com a minha mãe já fora de casa, meu pai acamado, já era um inválido, digamos assim, ninguém me mandava para a escola. Eu sabia que eu tinha que ir. O que eu tenho que ir é por aqui, não tinha quem fosse em reunião de pais para mim, nada disso. Não tinha quem comprasse material de escola, não. Isso aí, Deus provém, Deus provinha. Sim. Entendeu? E... por ali eu fui vendo, não, aqui eu vou mostrar meu potencial. E aí na faculdade, mesma coisa. Os meus dias de aula lá, chinelinho de dedo, bermudinha da loja 10, camisa da barraquinha do Jubileu, e vamos pra frente. Mas aí quando vinha as provas, vinha os trabalhos, pum. Pronto, se destacava. Demais da conta. Aí o professor me dava livro, os colegas, tudo, passava a me reconhecer ali e tal. Isso é interessante e serve também de aprendizado para quem tá assistindo, principalmente para os mais jovens. Quando eu entrei na faculdade, eu era um cara que também, quando a gente vem dessa cidade pequena, como a gente falou aqui atrás, a gente vem com um sentimento de inferioridade muito grande. Muito grande. Vou nem falar só de dinheiro, que a gente não tinha. Sentimento de inferioridade, a verdade é essa. E aí eu lembro, cara, que eu usei uma estratégia, eu não lembro qual livro que foi, mas eu lembro de algum livro que eu adaptei a estratégia e falei assim, tá, primeiro trabalho que tiver para apresentar na faculdade, eu vou levantar a mão e eu vou pedir antes que alguém me escolha. Porque normalmente a gente é azarado, a gente é tímido, na época a gente é tímido e é inferiorizado. Se tiver que escolher alguém, você. Então eu falei, eu usei estratégia inversa. Falei, não, trabalhei o que eu quero falar. Então eu estudava, já ia pronto para qualquer coisa, justamente para não ser mais inferiorizado. Exatamente. Eu sempre fiz muito isso, cara. Tipo assim, nunca refuguei questão de apresentar trabalho, dava aula para meus colegas, lá na comunidade também, dava catequese, você entendeu? Então eu buscava, assim, desenvolver... onde que eu pudesse, colaborar onde que eu pudesse. Essas decisões você entende que foram decisões fundamentais? Foram me formando. Foram me formando, exatamente, bacana. Você entendeu? E aí, os colegas iam vendo ali, os professores iam vendo, eu falei, professor dava livro, colega dava roupa, entendeu? Dava camisa social, terno. O primeiro terno que eu tive foi colega de faculdade que me deu, não tinha terno. Bacana. Aí, e ali fui me formando e tal, aí depois mexi com política também. Aí, na ocasião, o prefeito... E nunca depois... se vitimizando, né? Não, de forma nenhuma. Que é fundamental. Não, de forma nenhuma. Na ocasião, o prefeito... eu comecei a trabalhar na prefeitura, a convite dele, e de agente de saúde na época. Sim. E aí, dali depois, ele viu que Isso lá em Senador? Em Senador. Aí ele viu que eu era uma pessoa, assim, popular, digamos assim, e tal, tinha desenvoltura. Aí ele... me chamou para candidatar a vereador, candidatei, não me elegi, graças a Deus. Essa parte eu não conhecia. Foi, e ali eu fui criando mais desenvoltura, você entendeu? Deus faz tudo certinho. Exatamente. Se você fosse candidato, se você fosse eleito... Então, mas foi uma experiência muito bacana, cara, muito bacana. E foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o público grande, assim, sabe, ali nos comícios e tal, eu lembro direitinho, e o pessoal gostava, eu era novo, né, e tal, e falava bem e tal, e fui criando desenvoltura. Depois o prefeito me convidou para assumir a cadeira de secretário de educação do município. Na época eu era o secretário mais jovem de Minas. Legal. E fiquei no comando da secretaria durante o mandato dele ali, até encerrar o mandato, e foi uma experiência muito grande que eu tive também. Eu ganhei muita robustez ali, porque era uma secretaria que tinha 150 funcionários, e eu tinha 21 anos. Você entendeu? Exatamente. Experiência e, na verdade, muitos profissionais ali da secretaria tinham sido meus professores. Legal, hein? Né? Exato. Então, ali fui criando bagagem, Depois, aí, comecei a advogar e tal. Lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu ouvi uma vez
que se eu dependesse da advocacia, eu não sustentava uma família. Isso era bem comum de se falar. Ouvi de uma pessoa, porque essa pessoa, na verdade, já não queria advogar. Sim. Então, ela já começou a ver os defeitos, os problemas. Eu gosto muito de conversar com você, que eu vejo muito do que aconteceu comigo. Cara, você falou aí eu lembrei de um sítio que meus pais me levaram uma vez, eles encontravam uma vez por ano com a família da minha mãe e tudo, e um sítio bacana e tudo. E eu lembro de um cara casado com uma das primas da minha mãe falando isso com meu pai, cara. Meu pai contando pra ele, meu filho tá fazendo direito. E ele falou, eu juro pelos meus filhos, cara. Ele falou desse jeito, ele falou assim, mais um pra passar fome. Olha só, cara. Com meu pai todo alegre dando a notícia. Nossa. E eu lembro disso, cara, isso a gente não esquece. Mas enfim, né? Não, eu na minha cidade até que foi o contrário, porque como eram muito poucas pessoas que na época conseguiam um estudo, quando falava assim que eu tava fazendo direito, todo mundo ficava, caramba, que bacana, que legal, você ganhou bolsa e tal, bacana. Mas teve essa pessoa específica, não é nada pessoal, não, jamais. Não. Só que eu guardei isso. E às vezes a experiência que o cara tem. Então, quem que apagou isso da minha mente? O Rochiel. Pronto. Que aí falou, não, Robinho, que é isso, rapaz? Não sei o que e tal, e ele mandando bem pra caramba e tal, sai fora dessa aí e tal. Na época eu tava na prefeitura, já queria que eu saísse da prefeitura, eu garanto que você não vai ganhar menos do que você ganha na prefeitura. E tal. Esse é mentor sem saber que é mentor. Esse é mentor sem saber que é mentor, exatamente. É o que eu falo com você, experiência prática, cara, manda muito. A teórica é importante, mas a vida como ela manda mais ainda. Cara, dando um salto, assim, dentro do escritório de advocacia, como era esse escritório do Robinho antes, mesmo na época do Rochiel, e depois que saiu do Rochiel ali no início, como é hoje? O que você acha que mudou nos últimos anos, assim, no seu escritório? Eu sempre tive muita vontade de crescer, Fred. Entendeu? Sim. Então, e pensar diferente, pensar fora da caixinha. Então, eu sempre procurei ler muito, estudar muito, não só, como eu disse, né, a parte de direito material que a gente precisa saber, e processual, mas também a parte de empreendedorismo, né, que é uma coisa que durante muitos anos os advogados, de uma forma geral, não tinham essa visão, né, que a advocacia é um negócio. Sim, né? Então, eu comecei a olhar com esse olhar e ver de que maneira que eu poderia crescer. Você entendeu? E aí eu comecei a ver, eu faço tal atividade aqui. Eu gasto tanto tempo pra fazer essa atividade, eu tô perdendo tantas horas do meu dia pra isso. Não, isso aqui eu vou contratar uma pessoa. E aí eu comecei a contratar. Até isso aí não era muito comum também, era muito assim, os advogados advogavam sozinhos ali e tal. Sim. Aí uma secretária, beleza, eu contratei uma secretária e tal. Aliás, no começo, quem começou comigo mesmo foi a Edmeire, minha esposa. Sim. Que na época ela não era formada em direito. Aí ela começou comigo no escritório. Depois que ela começou a estudar, se formou hoje em dia, a grande advogada, graças a Deus. Mas então, a minha primeira secretária, na verdade, foi ela. Bacana. Isso. Que ajudava ali. Isso, exatamente. Aí depois a gente começou a crescer. Você entendeu? Vamos contratar uma outra aqui e tal. Aí contratamos, que na época também... Isso foi em que ano? Quando você viu assim, a necessidade de contratar a primeira pessoa, mais ou menos? 2015, 2016, por ali. Porque na verdade eu comecei a advogar em 2013. 12, 13. Entendi. Aí ali, quando foi em 2015, 16 por ali, a gente contratou exatamente a Meirielle, que hoje em dia é advogada também do escritório, na época também não era, estudou depois que estava com a gente. E aí depois veio a Ju, e aí vieram as outras, e a gente foi crescendo a equipe, delegando em outras cidades. Há uns 20, uns 25 por aí fora. Sim. Você está com 12 unidades. Né? Isso, exatamente. Tem várias unidades. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de criar unidades, né, de atendimento, entendeu? Nas cidades. O Robinho, inclusive, para você que está assistindo e é do Prévia, a maioria que nos assiste que é do Prévia, o Robinho, ele tem essa advocacia híbrida, porém com um valor muito alto ainda na advocacia presencial. Eu acredito muito, né? Acho que por isso que a gente tem uma sinergia muito grande um com o outro também. É o meu modelo de negócio também. Eu não tenho 12 unidades, mas hoje a gente acabou de inaugurar mais 2 lá perto, enfim. A gente tem algumas. E eu acho interessante, porque você não fica depositando todos os ovos no mesmo cesto, né? Igual a gente fala no interior. Porque acaba que é muito arriscado, né? Você ficar dependente de uma empresa só. Por exemplo, a pessoa que atua só com tráfego pago no Meta, né, e ali dependendo da meta para tudo, é arriscado. Se muda ali o valor do lead ou a concorrência, por exemplo, está aumentando muito, né, no digital, tudo isso pode afetar lá na frente. É interessante seu modelo de negócio, é bem bacana também para que o pessoal entenda que isso traz um resultado. E assim, mas
do primeiro para o segundo, para a segunda unidade, isso foi depois de quanto tempo que você viu a necessidade? Ou foi algum parceiro que viu a necessidade ali e te falou, Robinho, põe uma unidade aqui? Rapaz, eu não vou lembrar de cabeça, não, mas na época eu ainda estava, a gente estava com o Rochelle, e aí surgiu a necessidade de abrir em Brás Pires, com a cidade do lado, entendeu? Começou a ter muito cliente ali e tal, e era próximo, né? Aí foi pronto. Natural. Então. Exatamente. Natural. Aí depois, Presidente Bernardes, que é uma outra cidade próxima lá, o que aconteceu em Presidente Bernardes? Eu fiz a aposentadoria de uma cliente de lá. Sim. E eu notei que aquela cliente era bem desembolada, como diz no interior a palavra. Essa cliente é bem desembolada. Rapaz, quer saber? Eu não vou receber o honorário dela, não. Sim. Eu vou abrir pra vocês aqui como que eu fiz. Virei pra ela e falei assim, não, você não vai me pagar, não. Sim. Você vai arrumar uns clientes lá na sua cidade pra mim. Pronto, isso aí. Pronto. Rapaz, afiliada. E até hoje ela não me pagou. É isso aí. Hoje eu que pago pra ela, que ela é minha funcionária. É isso aí, show de bola. Já é uma dica aí pra quem tá assistindo. Exatamente. E quais decisões que você considera, Robinho, assim, que foram fundamentais pro seu crescimento? Porque você é um cara que teve uma ascensão muito grande no previdenciário, você tem um destaque muito grande aqui em Minas, principalmente. O que você acha, assim, que foi fundamental para esse crescimento? Quais decisões, assim? Olha, é igual eu te falo. Primeiro, romper com esse medo desnecessário, né? Então, saber colocar o medo no lugar dele, porque a gente tem que ter também uma atuação responsável, né? Sim. Então, a gente tem que fazer certos estudos ali antes de dar o próximo passo, né? Sim, então, dosar esse medo é uma coisa muito importante, sim, né? Eu estava ouvindo um podcast ontem, que falava que o nosso medo não pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. Isso mesmo. Então, saber dosar isso aí é muito importante. Buscar ajuda, né? Igual eu tenho a sua mentoria, ajuda muito a gente, me ajudou tanto na questão das unidades físicas que a gente tem, questão de coordenação de equipe, questão de delegação de tarefas, quanto a gente caminhar para o online também, entendeu? Isso é feito comunidade, você acha que te ajuda? Demais, com certeza. Você tá no núcleo ali, e é o que te eleva. Que te eleva. Então, você tem que estar no núcleo onde você seja pequeno. Sim. Né? Então, isso é muito bom. É muito bom. Rapaz, o grupo lá da confraria, tem dia que eu nem abro ele. Não, eu vou abrir a hora que eu puder abrir e ler as mensagens que tá aqui. Tudo. Porque sempre tem aprende, 20 grupos ali. Não tem ninguém disputando pra... quem tem o carro bonito. Nem sei. Exatamente. Na verdade, quando a gente se encontra, sempre é para dar dica boa. Exatamente. Né? Então, sempre é dica boa que tá surgindo ali. E as conversas ali também. Então, o grupo lá, a maioria dos grupos eu abro só para não ficar lá o verdinho aparecendo quantas mensagens tem. Eu tava até falando, eu tava olhando aqui agora, falei, caramba, teve 70 mensagens lá, alguma coisa importante aconteceu. Isso, exatamente. Aí eu deixo lá. Porque quando tem alguma coisa... Exatamente. Aquele grupo eu não abro. Ele fica ali, a hora que eu puder abrir com paciência para ler o que tá ali, aí sim eu vou abrir. Então, isso ajuda muito. Você ter o apoio também de quem é importante para você, no caso da minha esposa e tal, da Edmeire, é muito importante. Eu não vou dar um passo sem ela concordar, né? Porque a gente tem que caminhar junto. A gente uma só carne, né? Depois do casamento, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu acho que essas coisas aí, fé em Deus, né? Também. Vai na fé ali, sem esquecer, entendeu? Sem atribuir maior valor às coisas materiais do que em Deus, né? Sem dúvida. Você entendeu? Saber o lugar de cada coisa. Isso é importante. A gente não pode enterrar nossos talentos, né? Pelo contrário, a gente tem que estar aí a serviço. Exatamente. E esse serviço merece ser remunerado. Com certeza, então, com certeza. Como que você organiza hoje esse time todo que você tem aí? Como que você faz para organizar a equipe, a gestão do escritório lá hoje? O que você faz? Fred, eu acho uma coisa que eu aprendi muito depois que eu estou sendo seu mentorado é a delegar. Que até então eu tinha dificuldade em delegar. Centralizava muito. Aprendi muito a delegar. E hoje comigo acontece uma coisa engraçada, rapaz. No próprio escritório matriz nosso, em Senador Firmino, eu só vou uma vez por semana. Olha só. Só vou uma vez por semana. Só vou dia de quinta-feira. O autogerenciável na prática aí, tá vendo? Só dia de quinta-feira, mesmo assim, para atender cliente. Porque eu mantenho sempre... Ainda faz questão... Faço de atender uma vez por semana, eu atendo os clientes ali de Senador Firmino. Sim. Na nossa unidade de Ubá também, que é onde funciona o nosso atendimento, nosso online, digamos assim. Eu vou uma vez por semana também. Entendeu? Bacana. E nos outros dias da semana eu tiro para estudar processos em casa, de coisas ali de clientes que eu preciso resolver,
atender nas outras unidades, que uma vez por mês também Hoje eu vou você tem nas outras alguma unidades. liderança que, por exemplo, não sei se é Edmeiro ou alguém do seu escritório que lidera a equipe, tem mais alguém que te ajuda nisso? Por exemplo, o escritório de Ubá é a Meirielle, lá eu Entendi. não me preocupo, você entendeu? Entendi. No escritório de senador tem uma advogada fixa que é a Daniela, então Sim. ela também ali é meu braço direito, entendeu? Sim. Na unidade de senador e em outras unidades também. Edmeire comando o escritório de Paula Cândido, então é outro escritório também que eu não tenho trabalho nenhum. Tenho ainda parceria com o Lucas e o Ramon, que trabalharam comigo durante um tempo. A gente ainda tem parceria nos escritórios do norte de Minas, no Vale do Mucuri, a gente tem os escritórios lá. Eu falo muito com o pessoal, assim, hoje em dia, na nossa época lá atrás, eu acho que não tinha nem muita opção também, né? Com quem andar e tudo. Eu acho que hoje é uma decisão, e aí eu não estou dizendo andar comigo, né? Andar na confraria previdenciária, e pode ser no que a pessoa tiver mais afinidade, né? Às vezes tem mais afinidade com outras pessoas, com outros resultados, que almeja outro tipo de resultado, que não o que a gente prega dentro da confraria, enfim, e tá tudo certo, mas eu acho que é pouco inteligente a pessoa hoje não andar num grupo que caminha junto, sabe? Eu acho pouco inteligente. Porque hoje eu também faço mentorias fora do direito também, né? Não estou me referindo só à minha mentoria aqui, faço mentoria inclusive fora do direito para trazer, inclusive, para o meu escritório, validar, e o que é validado eu levo para vocês, o que não é também levo, fala, não faz isso, né? Você sabe muito bem disso. Mas, para te fazer uma pergunta que eu fiz nesse contexto, qual foi o impacto da mentoria na sua trajetória? Porque você é um cara que, assim, diferente de alguns chegam sem resultado e conseguem um resultado muito grande, você já chegou com resultado, sabe? E, assim, eu sei que você está só potencializando seu resultado, mas qual foi o impacto que a confraria, que a própria mentoria fez, assim, na sua trajetória, Robin? Olha, eu acho que o principal criou em mim a capacidade de enxergar o escritório como um CEO. Eu sou o CEO do escritório. Entendi. Entendeu? E eu não tinha essa visão. Então, eu ficava muito preso ali no operacional, questão de atendimento, questão de audiência, questão de elaboração mesmo de peças e tudo mais. Você deu mais tempo com a sua família? Com certeza. Com certeza, tempo e com certeza também condição financeira, né? Condição financeira melhorando também, você consegue ter mais tempo de qualidade com a sua família também, né? Então, a partir do momento em que eu consegui enxergar que eu sou o CEO do escritório, eu passei a delegar muito mais tarefas. E quando você consegue delegar mais tarefas, sobra mais tempo para você crescer. Porque sobra mais tempo para você estudar coisas que até então você não tinha tempo de estudar, não conseguia estudar, né? Porque, igual eles falam, se fosse questão só de trabalhar, as pessoas que trabalham como padeiro nas padarias seriam os mais ricos, acordar de madrugada e aquela coisa toda, né? Então, não é isso. É trabalhar da maneira correta, no papel correto que você precisa ter. Você tem que ter clareza desse papel, né? E aí uma mentoria boa te ajuda a te colocar nesse lugar, no seu local. Bacana, né? Interessante ouvir esse ponto de vista. Por isso que eu pergunto para todo mundo que senta aqui, porque assim eu vejo que são pontos de vista diferentes, mas que levam para o mesmo destino ali. E qual conselho você daria para um advogado previdenciarista, uma advogada previdenciarista que está começando e está assistindo ali sua história? Qual conselho que você daria para essa pessoa hoje? Olha, eu daria o seguinte conselho. Buscar tanto a questão do conhecimento que você precisa para resolver a questão do seu cliente, quanto também buscar desenvolver-se como pessoa, como profissional, como empresário. Não esquecer em momento nenhum que a advocacia também é um negócio. Aliás, também é um negócio, não, eu diria diferente. Em primeiro lugar, ela é um negócio. Verdade. Em que você trabalha com solução de problemas. Verdade. Então, é óbvio que você precisa aprender a solucionar problemas, você tem que saber aquilo ali. Mas você não pode esquecer em momento nenhum disso. Porque o que está acontecendo muito aí é que tem muita gente que tem o conhecimento, sabe resolver o problema, mas não tem o principal, que é o cliente. Verdade. E não adianta. O conhecimento da matéria não vai fazer necessariamente você ter mais cliente. Talvez, isso aí é comércio. Talvez isso aí a gente vê muito, nem sempre, né, o melhor aluno é o que vai ter exatamente, talvez, exatamente. Nem sempre, né? Exatamente. Via de regra, tem aquele cara mais desembolado, né? Toda faculdade tem aquele cara mais desembolado ali e tal. Isso.
Talvez ele vai ir aí desembolado no bom sentido, né? É um cara que é mais resolvedor de problemas, vamos chamar assim. Isso. Ele é o cara que talvez vai se dar até melhor, né? Porque ele consegue vender essa imagem. Então, eu digo que assim, saber a matéria, eu praticamente considero que é a parte mais fácil. Sim. Difícil é você conseguir ter o cliente. Mas no mundo de hoje, né? Você faz um agente ali, ele te responde tudo que você precisa. Exatamente. Então, você tem que trabalhar muito isso, entendeu? Na advocacia previdenciária, em outros ramos também, mas eu acho que a advocacia previdenciária ainda tem essa vantagem, que ela você advoga basicamente contra o governo. Então, já tem esse facilitador. Sim, você vai receber. Então, exatamente, você tem certeza que vai receber. Exatamente, né? A pessoa vai ter o dinheiro para te pagar. Você entendeu? Eu até complementaria, porque eu achei bem interessante esse ponto de vista seu, é diferente, inclusive, e muito interessante, e eu complementaria com resiliência, né? A pessoa hoje em dia todo mundo é muito imediatista, então sem dúvida. Um conselho para quem está começando, principalmente, é ter essa paciência de esperar o resultado vir. Claro, plantar, né? Na roça a gente sabe muito bem disso, você não vai colher se você não plantar. Exatamente. Mas por outro lado, é certo que se você planta, faz tudo direitinho, na safra certa, você vai colher. Ô Fred, coincidentemente, fim de semana eu estava em Tiradentes e a gente visitou uma fábrica de doce lá e tinha um quadro na parede, eu até tirei uma foto e postei que falava justamente isso. E a frase que falava lá, que tem a ver muito com o tipo de segurado que eu atendo, que se refere a plantio, né? Segurados especiais, trabalhadores rurais, né? A frase dizia o seguinte, que o dia que se planta não é o dia que se colhe. Isso aí. Aí já é um ponto de vista mais interessante. Exatamente. Gostei. Então, realmente, tem que ter resiliência, tem que ter paciência. Você vai plantar sementes. Nem todas vão nascer. Sim. Mas você pode ter certeza às vezes pode vir uma praguinha. Uma intempérie ali, né? Exato, exato. Dar a volta por cima, como acontece em qualquer empresa. Né? Mas os exemplos de que é possível fazer sucesso estão aí. Sim, né? São inúmeros, né? E acho interessante também entender que tem pessoas melhores que a gente em alguns pontos. Então, por exemplo, né, eu lembro muito bem do fundador da Alibaba, um dos homens mais ricos do mundo, né, um chinês, eu esqueci o nome dele aqui agora, um chinês. Eles perguntaram para ele como que ele fez, né, para ficar bilionário, tendo vindo de uma família mais humilde e tudo. E ele respondeu, eu lembro muito bem, foi muito inteligente a resposta. Ele falou assim: eu contratei pessoas mais inteligentes que eu para trabalhar para mim. Então, o que acontece? E aí não quer dizer que às vezes, Robin, você é excelente em tudo que você faz, mas talvez você não é bom em vender de forma digital. Você vai lá, você contrata alguém que é bom em vender de forma digital, mas não quer empreender. Pronto. Não é bom em outras coisas. Então, assim, não tem muito segredo. Hoje em dia tudo é muito floreado, as pessoas fazem tudo, porque até para vender e tudo, as pessoas floreiam muito, não tem muito segredo. Eu acho que é você entender que se você é empreendedor, você vai precisar de gente. Independente de IA, independente de qualquer outra coisa, você precisa de gente. E gente tem que ser tratado como gente. Então você precisa ali tratar seus funcionários bem, remunerar bem seu funcionário que destaca. Meritocracia, o que se destaca mais vai receber mais, o que se destaca menos vai receber menos. E é assim que funciona a vida, né? Eu vejo muito por esse lado mais simples, sabe? Mais simples no sentido de ninguém tá aqui para inventar a roda, sabe? Acho que ela já foi inventada, e a gente pegar ali o que funciona, adaptar a nossa situação concreta. Falo muito, igual por isso que eu achei muito interessante a sua história de vida pessoal e profissional, porque ela prova que independente de onde a pessoa veio, da situação financeira da pessoa, ela tem condição de ter uma ascensão social, poder morar onde ela quer, poder entrar naquele condomínio que a gente às vezes achou quando era criança que a gente não podia nem passar na porta, senão seria preso, poder morar lá, poder levar seus filhos para poder estudar naquelas escolas que você achava que talvez se você passasse na porta seria apedrejado. Então, tudo isso eu acho que esse acesso à informação, ele nos trouxe essa grande vantagem, né, cara? Assim, pra gente que vem de baixo, principalmente, eu acho que trouxe essa grande vantagem. Eu acho que bom que você está aqui com a gente para poder inspirar outras pessoas aí. Tomara que várias outras pessoas que vão assistir, eu tenho certeza, esse podcast, que elas consigam inspirar na sua história mesmo, e poder ali entender que elas não dependem de governo, que elas não dependem de opinião política. Às vezes a pessoa está perdendo tempo em criticar o presidente A, presidente B. Hoje o mundo está muito polarizado, né?
E às vezes o que a gente tem que fazer é concentrar a força onde a gente tem potência. Onde a gente consegue resolver, né? Que foi o que você fez. Por exemplo, eu concentrei minha força onde? Estudar. Vou estudar, que é o que eu posso fazer. E aí acaba que o local que você mora, às vezes, pode te trazer alguma benesse ou não, mas você reclamar não vai resolver aquilo, né? Então é por isso daí a importância de programas sociais. Eu acho que a gente que é advogado previdenciarista, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, nós que somos advogados previdenciaristas, a gente tem que ter muito cuidado de não misturar opinião com polarização política. Por que eu estou te falando isso? Os benefícios assistenciais são extremamente importantes. Então, por exemplo, quando um segurado especial se aposenta sem ter que contribuir como um trabalhador de carteira assinada, tem um porquê daquilo ali. Sim. Quando alguém recebe um BPC sem ter que contribuir com o INSS, tem um motivo para aquilo ali. Né? Quando alguém estuda com uma bolsa do ProUni, tem um motivo para aquilo ali. Então, independente de lado político, a gente entender que pessoas mudam as suas vidas e as vidas dos seus filhos, seus netos, através de programas que aí sim a gente depende, né, de governo, a gente depende de outros fatores. E cabe a nós, previdenciaristas, brigarmos, né, para que isso seja mantido. Né? Quantas vezes você deve ter, a gente poderia ficar até amanhã aqui contando história de trabalhador rural que provavelmente você mudou a vida deles. Sem dúvida. Né? Nosso escritório, seu, sem dúvida. De pessoas, de mamães aí atípicas que mudaram a vida do filho, pôde ter um tempo ali com o filho mais de qualidade, porque recebeu um benefício assistencial. Normalmente ela tem que largar o emprego, normalmente é abandonada pelo marido, não é sempre, mas isso acontece, comum. A gente sabe disso, né, que é muito comum. Então, isso tudo é muito importante. E nós que somos previdenciários, a gente tem que lutar para que isso seja algo bom, não seja algo de, né, como a gente escuta muito falar, né, que não pode ter esse tipo de benefício, porque isso beneficia tal tipo de pessoa, e no fundo não é verdade, né, Robin? O que você pensa sobre essas questões no previdenciário? Olha, Fred, eu acho que, primeiro que enquanto advogado, eu penso assim, vai vir uma mudança aí. Igual muitas vezes lá no grupo, lá você mesmo vai acalmando o pessoal, falando, não, gente, calma, não vai ser bem assim não e tal. Eu acho que a gente tem um papel que parece igual uma água num balde. Onde tiver um furinho ali, a gente vai passar. Você entendeu? Então, assim, aí tampa uma porta aqui, mas abre uma janela ali. O pessoal que Deus abre uma porta, fecha uma porta, abre uma janela, né? Sim. Então, a advocacia previdenciária também é isso. Tipo assim, agora acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Não, mas veio a híbrida aqui. Agora o tempo rural está mais difícil. Não, mas agora está considerando rural com menos de 12 anos. Então, a gente vai sempre... Você tem que ter essa capacidade de adaptação, essa resiliência, né? Exatamente. Então, assim, os programas que existem, os benefícios que existem, eu acho assim, de uma forma geral, traz muita dignidade para as pessoas, você entendeu? A pessoa que precisa de um BPC, a família que realmente precisa de um BPC, na verdade eu sou até muito grato a Deus por me colocar nesse papel, porque eu consigo sustentar minha família. Sim. E consigo fazer com que as pessoas também sustentem as delas ali, você entendeu? Então é um ramo de trabalho que a gente sente muito isso, sabe? Então a gente não ganha só o dinheiro do cliente. Chega em casa feliz também, e quando ganha uma causa, não é só dinheiro que você está ganhando. Verdade. Você está ganhando pão na mesa de alguém. Então, ainda que você... E girando a economia do local, não, sem dúvida. Fora esses outros benefícios, né? Numa cidade pequena, por exemplo, 50, 100 aposentadorias... Tem um município, né? Que é um município que a gente fundou o escritório, eu e meu ex-sócio, nós fundamos o escritório, faz uma continha rápida aqui, o salário mínimo hoje está 1.621. 1.621. A gente conseguiu lá aproximadamente 2.000 benefícios. Então, olha só, uma cidade de 10 mil habitantes, não é exagero. Na época não tinha advogado previdenciário, né? Então a gente pegou, por exemplo, sindicato. Tinha lá centenas de processos parados de segurado especial. A gente ia lá aposentando todo mundo que tinha direito, obviamente, né? E aí, óbvio, tem alguns benefícios aqui que nós estamos considerando que são temporários, não perdeu, mas tem outros que não. Isso. Se a gente colocar aqui por baixo 1.621 vezes, vamos pôr 1.500 benefícios, são 2,5 milhões de reais. Na economia do município. Na economia do município. E é um dinheiro que é gasto.
é gasto né? Porque lá. o dinheiro, com perdão da expressão, padaria. o dinheiro do pobre, entre aspas, digamos assim, é o que movimenta, porque o pobre é o que gasta. Sim. Ele precisa daquele dinheiro. Aqueles R$1.000 ali e aqueles R$1.600 ali, sim, é para o consumo, totalmente para o consumo. Totalmente ele é o que faz a economia, realmente. Você me fez lembrar de um episódio na época que a gente trabalhava lá, nosso escritório, eu morava lá, inclusive. E aí, nessa cidade, eu lembro de um dono de uma loja de material de construção, na época da reforma da Previdência. Ele indo na Câmara falar a favor da reforma da Previdência, e eu lembro que eu rodava Minas Gerais inteira falando que não, que essa reforma era ruim, e na época eles queriam também que o Rurícola perdesse ali a qualidade de segurado especial e tudo, e eu brigando que não pode, por isso aqui, tal. E, cara, Minas Gerais inteira rodando aqui. E eu lembro desse cara, eu fui fazer uma audiência pública lá em Urucânia, e aí eu defendendo que não, gente, que não pode passar essa reforma. Eu sei que a gente não era nada, ninguém escutaria a gente, mas eu queria fazer minha parte. Pronto. Beleza. E eu lembro desse cara defendendo a reforma por uma questão simplesmente ideológica, política, né? Para falar que é de tal lado A, lado B, enfim. E aí o cara sustentando aquilo ali. E eu lembro, cara, direitinho, talvez lá na sua cidade também isso pode ser comum. Na época, hoje não, hoje é tudo depositado, Pix, tal. Na época era muito comum o pagamento em dinheiro, né? E ali no nosso escritório era no segundo andar, eram 2 andares assim. No primeiro andar era uma loja de imóvel e logo mais abaixo era uma loja de material de construção que existia. O nosso cliente saía dali com o dinheiro dele, do atrasado dele, ele ia direto na loja de imóvel e na loja de material de construção. Exatamente. Do cara que queria que acabasse com a aposentadoria. Entende como que a gente precisa, talvez, não só o advogado, mas todo mundo precisa estudar um pouco mais antes de dar opinião. Hoje em dia, em tempos de internet, todo mundo quer dar opinião sobre tudo. Mas até hoje, Fred, a gente entende tudo, né, cara? Nas cidades pequenas, nos dias de pagamento de aposentado, o movimento é diferente. Claro o movimento que é diferente. Claro o movimento que é diferente. É o que ele realmente ele gasta. Ele precisa gastar realmente, né? É na farmácia, no mercado, é ali na loja de imóveis, material de construção, ele gasta o dinheiro, ele gira a economia. Então, assim, principalmente essas classes que a gente está falando, né? A pessoa que não tem condição financeira e que precisa de um BPC Loas, o trabalhador rural, é igual você disse, eles recebem aquele benefício e tem um motivo para aquilo. Sim. E ainda bem que a gente não precisa dele. Trata a exceção, né? Você entendeu? Cara que forjou um laudo, o cara é exceção. Exatamente. É exceção. Exatamente. Mas quando a gente consegue o benefício para uma pessoa que precisa, você tá doido, é uma satisfação muito grande. Robinho, e qual que é o objetivo do Robinho, advogado, daqui para frente? O que você quer para a sua advocacia? O que você visualiza? Olha, se tiver nos planos de Deus, é a gente continuar crescendo e cumprindo nosso papel, né? É como eu disse. O nosso talento não pode ser enterrado, né? Com então, certeza. A gente tem que sempre estar servindo e buscando fazer o nosso papel, né? Acordando todo dia de manhã sabendo aquilo que a gente tem que dar conta, buscando o nosso crescimento espiritual também, sem dúvida, né? E ali as demais coisas, a gente fazendo o nosso papel, vem por acréscimo, né? Cara, queria agradecer sua presença, sua confiança, essa aula que você deu pra gente aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai ser inspirado pelo que você falou aqui. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. E estamos aqui sempre às ordens. E mais uma vez, a confraria está sempre à disposição de todo mundo para a gente poder levar conhecimento sem pagamento ali através do YouTube, que as pessoas consigam ter acesso aos confrades cada vez mais com histórias como a sua, para que elas possam não só inspirar, mas aprender e aplicar alguma coisa dentro do escritório delas e, por que não, mudar a vida delas também, da família delas. Né? Exatamente. Obrigado, Robinho. Obrigado. Abraço, pessoal. Um até abraço. a próxima. Obrigado.